E aí, eletrizados, tudo bem com vocês? Mais uma vez, bem-vindo ao nosso canal Eletrizando. Hoje vou iniciar uma série de vídeos diferentes, tá bom? Vou reagir aqui a um vídeo que chegou até mim via WhatsApp, que eu achei interessante, que foi o testemunho da Bárbara, do Te Atualizei, onde ela expõe de forma bem emocional uma situação que ocorreu com ela, mais precisamente com o marido dela, que teve um infarto. E são vários percalços, várias situações ocorridas que poderiam ter sido evitadas se o marido tivesse tomado uma certa conduta, se o médico que atendeu a primeira vez também tivesse tomado certas condutas. Então fica ligado que eu vou bater em cada ponto do que a gente pode fazer para melhorar e diminuir os riscos nessa situação, tá bem? Não esquece de dar o like e de compartilhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente. Vem comigo após a vinheta. O infarto, pessoal, é algo extremamente complexo. Não é tão simples o diagnóstico. Nem sempre o diagnóstico ele é assim, na nossa cara. Precisa de critérios e de detalhes, scores que às vezes nós utilizamos, por vezes nós utilizamos, e é sempre ideal que se utilizem esses scores que eu vou falar aqui para vocês, inclusive. E a análise do eletro. Nem sempre o eletro tem um eletro clássico de que esteja infartando. Às vezes pode ser uma alteração sugestiva de isquemia, mas que a gente chama de eletrocardiograma de alto risco. E a gente tem que ficar atento porque essas alterações fazem com que a gente interne logo o paciente e por vezes até acelere alguns procedimentos, tá? Que eu vou explicar aqui aos poucos para vocês. Então vamos começar aqui a observar o relato da Bárbara. Eu pedi a Deus as coisas, inclusive tem vídeo aqui no canal, porque eu fiz questão de contar pra... Só uma coisa. Se de repente esse vídeo chegar até a Bárbara, e Bárbara, se você por algum motivo se sentir incomodada, invadida, é só você mandar mensagem, a gente tira o vídeo da plataforma sem problema nenhum, tá bom? Eu espero não estar aqui ofendendo a sua intimidade, até mesmo porque você deixou público, deixou no YouTube. O meu único objetivo aqui realmente é medicina, é falar da cardiologia, tá bem? Então, voltando. Quanto Deus sempre foi presente na minha vida, e eu sempre fui muito grata por isso. Mas eis um problema, eu sempre fui grata, as coisas aconteciam... Isso aqui é muito legal de colocar, porque ela começa falando de que ela sempre foi grata das coisas que aconteceram com ela, né? Das coisas que Deus fez com que acontecessem na vida dela. E ela sempre foi grata após acontecer, né? Após a situação ocorrer, quando ela chamava, ou quando ela pedia. E a gente, quem acompanha a gente no canal, sabe que a gente costuma dizer que a gratidão ela é diária, né? Existem coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente nem sabe que é Deus agindo. Inclusive, coisas que não acontecem, tá bom? Você passou um dia e não infartou, não sofreu um acidente, ou não passou por uma situação qualquer mais grave, poxa, isso é motivo para agradecer, com certeza, porque as coisas estão aí, né? Estão aí no dia a dia. E a gente fez uma live com os pastores Andressa e pastor Marcelo, da Igreja Angeli Belém, e nós falamos muito a respeito disso, tá lá no nosso ao vivo, tá bom? Em outubro de 2021, então, muito legal ela, o meu marido falar teve um aqui, infarto. Né? Um período grata a Deus muito assustador. 5 dias de internação, um stand, 8 medicações diárias. Isso aqui é uma informação importante. Então, o marido dela, em outubro de 2021, sofreu um infarto, ou seja, se tornou o que a gente chama de paciente de muito alto risco, tá? Dentro da cardiologia, a gente classifica o risco dos pacientes. Existe paciente de muito baixo risco, paciente de baixo risco, paciente de risco intermediário, paciente de alto risco e paciente de muito alto risco. Paciente de muito alto risco
é aquele paciente que já sofreu um evento, já infartou, já teve uma angina instável ou um acidente vascular cerebral. E esse paciente, as metas terapêuticas para ele são mais agressivas, a gente tem metas muito mais arrojadas. Por exemplo, o colesterol, a gente busca que ele esteja mais baixo. Eu vou gravar em breve um vídeo sobre esse livro aqui, que eu li, tá bem? Que fala sobre o colesterol não ser o grande vilão, tá? Mas a gente tem vários estudos, inclusive estudos recentes, mostrando que tratar o LDL, tratar de forma agressiva, reduz realmente placa coronariana, reduz inflamação das artérias, levando à redução de eventos cardiovasculares. Então, infelizmente, a internet aí está muito cheia de informações desconexas com a realidade, o que acaba aumentando o risco dos nossos pacientes, tá bom? Então, essa informação aqui, ela é de extrema importância, vocês vão já entender por quê. Teve alta e ficou tudo bem. Tava aí, mais um motivo pra eu agradecer a Deus. Até que em agosto desse ano, no final de agosto de 2023, eu fui dar uma palestra em BH. Eu não sou de fazer isso, mas era um grupo que eu gostava bastante, que eu gosto bastante, que são as mães de direita. Elas me convidaram e eu fui. Eu moro a 1 hora de Belo Horizonte. Então eu acordei naquele sábado bem cedinho, coisa assim, 7 horas da manhã, e saí. Logo no finalzinho da palestra, minha filha me mandou uma mensagem falando que o papai não tava muito bem. Eu abandonei a palestra e voltei correndo pra casa. Chegando na minha casa, eu olhei na mesa, tinha uns eletros em cima da mesa, e eu achei aquele estranho, porque na minha cabeça eram coisas antigas. E aí eu olhei pro meu marido que tava deitado no sofá, e eu perguntei pra ele, o que você tá fazendo aqui? Foi então que ele me respondeu que ele acordou sentindo muita dor no peito, dor no braço, mas que ele não queria me incomodar na palestra. Então ele pediu ao nosso vizinho pra levá-lo até o hospital. Chegando no hospital, ele fez um eletro que deu alteração. Mas mesmo com o histórico cardíaco do meu marido, com o eletro alterado, de forma inexplicável, ele teve alta com CID de fadiga. Nessa hora não é só aquela coisa de mulher, é aquela coisa de mãe. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Foi então que eu filmei o eletro e eu mandei pra todos os médicos que eu conhecia. Eu realmente precisava que alguém desse uma olhada naquilo pra me falar se aquilo era normal. Uma das integrantes do grupo Mãe de Direita, a Cláudia, ela me ligou pra saber como que tava as coisas, né? E eu relatei pra ela o acontecido, ela me disse que o irmão dela era cardiologista. Então eu pedi pra ela, por favor, manda pro seu irmão pra ver o que seu irmão acha, porque galera, era sábado. Foi então que ela me mandou o telefone do irmão dela, eu encaminhei os eletros do meu marido e Aqui é o primeiro ponto. Bem, nós estamos diante de um paciente que já infartou há cerca de um ano, né, em outubro do ano de 2021, cerca de um ano, não, 2 anos, de outubro de 2021, e agora em 2023, agosto de 2023, o paciente desperta, tá bom? Com dor no peito em aperto e irradiação para o braço. Olha, esse é um sinal clássico de dor típica, que a gente chama, né, a dor tipicamente anginosa, a tipo A. Aqui a classificação que eu estou colocando para vocês na tela. Bem, a dor precordial, a gente pode classificar ela em tipo A, B, C e D, tá bom? Tipo A é aquela dor tipicamente anginosa, onde ela demonstra realmente os critérios de uma dor de origem cardíaca. Tipo B é a dor provavelmente anginosa, ou seja, o paciente tem uma dor precordial, não preenche todos os critérios, mas é um paciente de alto risco, ou um paciente diabético, uma mulher mais idosa, que são os pacientes que têm as situações de desconforto precordial que não são tão características assim de uma dor isquêmica. Nesses pacientes a gente vai tomar um pouquinho mais de cuidado. Existe o tipo C, que são as dores provavelmente não anginosas, então pacientes mais jovens, sem fatores de risco, que tenham uma dor que sugira uma dor isquêmica, a gente vai botar com provavelmente não anginosa, mas vai investigar essa dor para saber se realmente é isso, tá bom? E existe a dor tipo D, que é aquela definitivamente não anginosa. Então você vai colocar ali o paciente de muito baixo risco, com uma dor que não tem nada a ver com uma dor precordial típica de isquemia. Qual é a dor que a gente observa que é típica de isquemia? Aquela dor em aperto, geralmente o paciente chega na urgência segurando o peito com a mão fechada, o punho cerrado, né? Pode inclinar um pouco o peito para frente, faces de dor típica, o paciente reclama, e essa dor tem irradiação, tá? Para o membro superior esquerdo, principalmente na face inferior desse membro superior esquerdo, para o dedo mindinho, e mandíbula, tá? Essa é a dor típica, tá? Típica. A gente olha, o paciente chega relatando esse quadro, a gente fala, bem, isso aí é uma dor anginosa, tem uma artéria entupindo ou entupida que está causando essa dor, tá? Eu ressalto aqui o seguinte, a outra característica que ela fala é que ele acordou com essa dor.
Os infartos, pessoal, eles são muito mais comuns justamente nesse período do despertar da manhã ou durante a madrugada, tá bem? E por quê? Porque nós temos uma alteração comum no nosso organismo que é chamada de ciclo circadiano. O que é isso? O nosso corpo ele sofre alterações ao longo do dia de liberação hormonal, de controle de pressão, frequência cardíaca. E durante o período da madrugada, principalmente no período do início da manhã, esse ciclo circadiano ele tem a alteração que é o sistema nervoso parasimpático, ele fica mais ativo no início da madrugada. O que isso vai ocorrer então? Vai diminuir pressão arterial, diminuir batimento cardíaco para que a gente possa realmente repousar durante o sono. É muito frequente então que as dores de infarto e anginosas ocorram a partir das 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Por que isso ocorre? Porque é no momento em que começa a ocorrer a troca do sistema nervoso parasimpático pelo simpático, sistema adrenérgico, onde começa a haver aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, para que às 6 horas da manhã a gente esteja mais esperto, 5h30, 6 horas da manhã. É por isso, por exemplo, que muita gente vai verificar sua pressão logo de manhã cedo, às 6 horas da manhã, logo que acorda, a pressão está um pouco mais alta. Porque a frequência cardíaca e a pressão arterial estarão mais altas nesse horário. Isso é normal. A gente acorda preparado para lutar, né? Preparado, o sistema adrenérgico ali nos deixa preparado para isso. Bem, então como está tendo esse aumento, essa liberação, ocorre que as artérias que estejam com problema, naquele momento, podem sim sofrer espasmo, podem sofrer trombose. Bem, olha cá, eu tenho um modelo aqui de alterações coronarianas, então, para mostrar para vocês aqui como evolui essa artéria, tá? Então, se você não tem nenhuma lesão coronariana, não tem nenhuma alteração nas suas artérias, você não vai sentir nada, vai acordar, não está sentindo nada, tudo bem, vai fazer atividade física e nenhum problema vai ocorrer. Bem, mas a partir do momento em que você começa a ingerir mais colesterol, e esse colesterol começa a gerar, então, aumento da gordura, essa gordura vai se depositando nas artérias, essa artéria que tem um fluxo menor vai gerar, então, o que a gente chama de isquemia, que é a diminuição da oxigenação na célula cardíaca. E essa diminuição na célula cardíaca, se essa placa aqui se romper, ela forma um trombo e entope a artéria. Muitas vezes, só de a pessoa acordar de manhã, ela já acorda com um desconforto precordial, uma dor, por conta dessa obstrução que está aqui, que não é total, mas que já tem uma certa obstrução. E também na atividade física, atividade sexual, a pessoa está ali sentindo e às vezes nem percebe, tá? Que aquela dor realmente é uma dor de origem isquêmica. Então você, colega médico, que esteja de plantão e de repente recebe um paciente que chega nesse horário do início da manhã, e aí é um grande problema também, porque geralmente no início da manhã é troca de plantão, o colega não, às vezes está cansado, ou você que recebeu o paciente no início da manhã e perguntou, poxa, que horas começou a dor? Não, eu acordei assim, vim para cá logo que eu pude. Preste atenção que esse é um paciente de muito alto risco. Esse paciente, a chance dele estar infartando é muito alta. E se você deixar passar isso, você deixa realmente o que como a gente chama, você acaba comendo bola. E é a vida de alguém. Tá? É aquele paciente que geralmente você libera e o paciente morre na frente do hospital. Tá bom? Tem que tomar muito cuidado. Seriar eletro é obrigatório nesses casos, seriar enzima obrigatório. Então essa é uma dor tipo A. Inclusive, confesso para vocês que se eu estou no plantão e recebo um paciente com essas características, eu interno logo.
tá? Já começa a internar, a partir do momento que vou seriando enzima, vou seriando eletro, mas eu interno porque esse paciente precisa realmente ser estudado de uma forma mais eficaz. A única diferença aqui é que a gente vai ter, ou ele está tendo um quadro sem supra ou com supra, tá bom? E aí eu vou explicar mais adiante essa história do sem supra ou com supra, conforme a Bárbara for fazendo seu relato aqui, tá? Mas nesse exato momento quero chamar a atenção para isso. E você que não é médico, mas que realmente tem parentes que são de risco um pouco mais alto, esse alerta é importante, né? Esse desconforto, às vezes não é nem dor, não, eu acordei com um desconforto aqui, aí eu tomei meu remédio da pressão e melhorei. Bem, muito cuidado, porque isso aí merece uma investigação um pouco mais importante com o seu cardiologista, tá? Existe uma situação clínica que pode confundir com a dor anginosa, que é a esofagite secundária à hérnia esofágica, tá? A hérnia de esôfago e a esofagite, elas podem também doer na madrugada devido ao refluxo que acaba ocorrendo, e a dor é muito semelhante à dor do infarto, muito semelhante mesmo. Eu mesmo já tive crises assim de achar que estava infartando, cheguei a fazer exames mais aprofundados e graças a Deus não era nada, mas sempre esse diagnóstico diferencial tem que ser pensado. Vamos seguir então aqui. Aqui, então, como eu falei, a gente vai ter o tipo de infarto em que o eletro altera no seu segmento ST, como vocês estão observando aqui nessa imagem, que a gente chama de supradesnivelamento do segmento ST. Esse é um quadro clássico de infarto. Para que a gente possa considerar como infarto com supra de ST, essa alteração do supra tem que ocorrer em pelo menos duas derivações que sejam da mesma parede. Não esqueçam, colegas, de olhar todo o eletro, tá bem? Por quê? É muito frequente no nosso serviço, por exemplo, os colegas estão ali com o paciente com suspeita de infarto e eles mandam esse tipo de eletro aqui, por exemplo, ó. E aí eles escrevem assim: olha, eu estou com esse paciente aqui com infra na região de V1, V2, V3. Só que eles esquecem de olhar a parede inferior. E lá na parede inferior tem supra, tá bom? Então, supra no eletrocardiograma é emergência, a gente tem que resolver logo. Se você está num serviço que tem hemodinâmica, 90 minutos esse paciente tem que estar dentro da sala de hemodinâmica. Se você está no serviço que não tem hemodinâmica, trombólise em até 30 minutos. Você tem 30 minutos para abrir essa artéria e depois encaminhar para um local que tenha serviço de hemodinâmica. Doutor, mas e aquela história dos 120 minutos, onde a gente pode transferir o paciente até 120 minutos, se caso a distância seja de menos de 120 minutos? Vamos lá. Isso aqui precisa ser muito bem esclarecido, porque muitos médicos acabam pecando aqui, tá bom? 120 minutos, pessoal, é do diagnóstico do infarto até esse paciente chegar na unidade que vai ter o serviço de hemodinâmica. E aí, como é que é a dinâmica disso aqui? Vamos lá. Você tem que fazer o eletro em até 10 minutos da chegada do paciente. Fez o eletro, olhou, tem supra. A partir do momento que você diagnosticou, você vai ligar para um serviço de transporte, né, o SAMU, no caso do nosso país, para que possa transferir esse paciente da sua unidade para outra unidade. Ou, se a sua unidade tem uma ambulância, você vai pedir para que essa ambulância faça o transporte do paciente, ou com outro médico, ou com você sendo o médico que vai transportar. Antes de fazer qualquer transporte de paciente, liguem para a unidade que irá receber esse paciente. A passagem do caso tem que ser de médico para médico. Não passa para o enfermeiro. Enfermeiro, liga lá para o hospital e diz que a gente está mandando o paciente, ou para o assistente social. Isso é muito comum de ouvir acontecer. Não, é o médico que liga para outro médico para passar o caso, tá bom? E tem que falar tudo o que está acontecendo com esse paciente. Isso é lei, tá, pessoal? Tá aqui, ó, a lei do Ministério da Saúde que nos obriga a fazer isso. E o responsável
por aquele doente que está ali naquela situação, é o médico que no momento esteja fazendo assistência. Então, se você não tem um acesso a uma ambulância, né, uma UTI móvel, você é que vai fazer esse transporte. Você não vai delegar isso também para a enfermagem fazer sozinha, nem para o técnico de enfermagem, nem só o motorista da ambulância. Você está cometendo um crime ao fazer isso, e isso é muito sério. A gente não pode mais aceitar que isso ocorra no nosso país. A gente realmente tem que se dedicar para fazer o melhor pelos nossos doentes. Bem, então eu identifiquei, liguei para a unidade que vai receber o paciente, ok, a unidade falou que tem como aceitar, que o serviço de hemodinâmica dele está funcionando, agora eu vou transportar. Vejam que tudo isso demora, tá? Não é rápido. Vocês vão ligar, vão esperar ser atendidos, vão falar com o colega que está do outro lado. Ah, não, vou ligar para o SAMU, vou esperar a ambulância. Não, mas olha, a ambulância que ia levar esse paciente agora está resgatando um acidentado. Essa é a nossa realidade, né? A gente não tem muita disponibilidade de ambulância. Então vai resgatar o acidentado. Do acidentado, depois é que vai buscar você. Só isso aí já levou mais do que 120 minutos. E ainda tem o transporte. Durante o transporte, o que pode ocorrer? Engarrafamento, um acidente no meio do caminho. Então, existem avaliações, estudos, inclusive, que eu já vi relatarem, de que, por exemplo, o INCOR de São Paulo fez uma avaliação de qual era o tempo que levava do diagnóstico de infarto de um lado do hospital até chegar do outro lado e ser levado a abrir artéria. E o tempo era maior do que 120 minutos. E olha que o paciente estava dentro do hospital, tá bem? Só estava do outro lado da rua. Então não é tão simples assim, não é tão fácil. Logo, trombólise, pessoal, quanto mais próxima do início da dor, ela realmente salva vidas, tá bem? Esse é um dos pontos mais importantes, tá? Outro ponto tá, beleza, não tem supra, mas como a gente já viu aqui, era uma dor tipo A, né, uma dor do paciente que realmente merecia ficar em observação, de um paciente que já tinha infartado, muito alto risco, e tinha algumas alterações no eletrocardiograma. Bem, se você não tem firmeza nas alterações eletrocardiográficas que você está vendo, eu não sei se é antiga ou se é nova, pessoal, interna. Tá? Se você está na dúvida, você viu que tem uma alteração eletrocardiográfica, mas você não sabe se essa alteração é nova ou antiga, interne o paciente para ser observado. Ah, mas a minha unidade é lotada. Sim, é a nossa realidade, mas a superlotação não pode ser desculpa para que a gente não faça o atendimento adequado do nosso doente, tá bem? Segunda coisa, eu não consigo identificar a alteração eletrocardiográfica. Bem, se você não está conseguindo identificar a alteração eletrocardiográfica, colega, faça cursos, tá bem? Existem centenas de cursos de eletrocardiograma espalhados na internet, cursos presenciais, cursos muito bons. Tem o nosso curso Eletrizando Módulo Básico, que a gente fala de eletro de alto risco. Temos o nosso curso Eletrizando Urgências, em que a gente fala de eletros de alto risco, que são aqueles eletros que você tem que ficar extremamente preocupado com o paciente para que você não coma bola, tá bem? Então, olha só, vou dar esse exemplo aqui, ó. Paciente que chegou na urgência com esse eletro, dor precordial típica, e como ele tinha uma dor típica, então foi seriado o seu eletro. Veja o segundo eletro como é que tá. Já tem uma alteração. E no terceiro eletro desenvolveu essa alteração, um bloqueio de ramo direito, tá? Um padrão de bloqueio de ramo direito, e uma onda, um segmento ST com uma inversão diferente. Por quê? O bloqueio de ramo direito, para quem não sabe, todo bloqueio de ramo vai gerar o segmento ST com polaridade inversa ao do QRS. Então, olha só, esse aqui, o QRS, está positivo, o segmento ST vai ser negativo. Veja aqui no bloqueio de ramo esquerdo, por exemplo, o segmento é negativo, o QRS é negativo, né, em V1 e V2, e o segmento ST, como é que está? Está positivo, está suprado. No bloqueio de ramo direito, a gente tem uma dificuldade maior de fazer o diagnóstico. Desculpa, no bloqueio de ramo esquerdo, a gente tem uma dificuldade maior de fazer o diagnóstico de infarto, por conta que já existe um supra.
Mas, mesmo assim, você deve seriar o eletro. Nós temos um caso publicado de que a gente seriou o eletro no bloqueio de ramo esquerdo e esse supra teve uma mudança, né, preenchendo os critérios de Scarbosa está aqui, e acabamos diagnosticando um infarto com supra e o paciente foi de urgência para hemodinâmica. Então, nesses casos aqui, desse eletro que eu estou mostrando para vocês, esse paciente se torna um paciente de urgência. Às vezes a troponina ela demora muito para sair, a gente vai falar de troponina daqui a pouco, mas você está seriando o eletro. Então, o primeiro eletro, pessoal, ele não tem que ser feito com 1 hora nem com 3 horas, tá? O primeiro eletro após a chegada do paciente, ele tem que ser feito após 30 minutos. Então você recebeu o paciente, fez o primeiro eletro, depois de 30 minutos você vai repetir esse eletrocardiograma. Por que isso? Porque o objetivo é pegar as alterações o mais precoce possível. Teve alteração eletrocardiográfica, você já fecha o diagnóstico, então, de que o paciente esteja em síndrome coronariana aguda. Tudo bem que não tem supra ainda, mas quando ele chega nesse terceiro estágio, apesar de não ter supra, ele é um eletro de alto risco, onde o paciente precisa ser estudado de forma invasiva, ou seja, fazer cateterismo o mais precoce possível, e o preconizado é que seja em 2 horas no máximo, tá? A maioria dos infartos sem supra, a gente vai estudar em até 72 horas. Então, os infartos sem supra, as anginas instáveis, a gente tem até 72 horas para fazer o estudo. O que isso traduz para a gente, então, no dia a dia? Isso se traduz que eu não vou ter desespero para transferir o paciente ou para colocar o paciente numa hemodinâmica, mas que o paciente precisa sim ficar em sala vermelha ou amarela, em observação, monitorizado, seriando eletro, seriando enzima, tendo seus sinais vitais coletados, porque a síndrome coronariana aguda, mesmo sem supra, é algo grave. E existe dentro da síndrome coronariana aguda, sem supra, a angina instável, tá? E o infarto sem supra. A diferença entre os dois é que no infarto vai ter alteração da troponina, vai ter alteração positiva da troponina, vai fazer curva. Enquanto na angina instável não vai haver o infarto, não vai haver a troponina elevada. Mas esse paciente vai fechar critérios clínicos de isquemia miocárdica. E nesses casos, eu não posso liberar o paciente, tá, pessoal? É o caso aqui do marido da Bárbara. Era um paciente com a dor tipo A, que já era de alto risco, tinha um eletrocardiograma ali com alterações fora da normalidade, que mesmo que o colega não soubesse se era agudo ou grave, precisava ficar internado sim, tá bom? Precisava sim ficar internado, precisava sim ficar em observação, e às vezes o paciente não quer, tá? Às vezes o paciente foi sem a família, só que ele fala, não, deixa eu ir para casa, já melhorei, já tô me sentindo bem, e quer voltar. Não, não, não. Esse paciente precisa ficar em observação. Ainda mais se ele tiver melhorado. Bem, por quê? Se você atendeu o paciente e fez o nitrato para ele, e ele melhorou com o nitrato, então a chance desse desconforto que ele está sentindo ser isquêmico é muito alta. E aí você vai liberar o paciente após a analgesia com nitrato e o paciente ter melhorado? Não tem condições. Vamos internar, vamos estudar esse paciente, tá bem? Porque é um paciente que não pode ser liberado, tá? O eletrocardiograma, qualquer clínico tem que saber olhar um hemograma e ver que tem anemia. Olhar uns leucócitos e ver se tem leucocitose, ou seja, sinais de infecção. Tá bom? Olhar um raio-x e perceber uma pneumonia. Da mesma forma, o eletrocardiograma tem que ser uma ferramenta que todo clínico tem que saber manusear. Todo médico tem que saber olhar um eletrocardiograma e ver que ele está alterado. E ver que área está alterada e o que risco aquilo pode representar para o paciente. Tá bom? A Bárbara
conseguiu acesso a um cardiologista através de amigos, tá, mas e quantos outros pacientes, quantos outros familiares que não têm esse acesso? Que vão chegar depois no consultório e descobrirem, olha, ele infartou. E quando foi? Ah, foi tal dia, faz 5 dias, quando a gente foi na UPA, quando foi numa urgência e liberaram a gente, estava infartando. Então, muito cuidado com isso aí, tá, pessoal? Então, o infarto, pessoal, é algo extremamente complexo. Não é tão simples o diagnóstico. Nem sempre o diagnóstico ele é assim, na nossa cara. Precisa de critérios e de detalhes, scores que às vezes nós utilizamos, por vezes nós utilizamos, e é sempre ideal que se utilizem esses scores que eu vou falar aqui para vocês, inclusive. E a análise do eletro. Nem sempre o eletro tem um eletro clássico de que esteja infartando. Às vezes pode ser uma alteração sugestiva de isquemia, mas que a gente chama de eletrocardiograma de alto risco. E a gente tem que ficar atento porque essas alterações fazem com que a gente interne logo o paciente e, por vezes, até acelere alguns procedimentos, tá? Que eu vou explicar aqui aos poucos para vocês. Então vamos começar aqui a observar o relato da Bárbara, tá bem? Ah, só uma coisa. Se de repente esse vídeo chegar até a Bárbara, e Bárbara, se você por algum motivo se sentir incomodada, invadida, é só você mandar mensagem, a gente tira o vídeo da plataforma sem problema nenhum, tá bom? Eu espero não estar aqui ofendendo a sua intimidade, até mesmo porque você deixou público, deixou no YouTube. O meu único objetivo aqui realmente é medicina, é falar da cardiologia, tá bem? Então, voltando. Isso aqui é muito legal de colocar, porque ela começa falando de que ela sempre foi grata das coisas que aconteceram com ela, né? Das coisas que Deus fez com que acontecessem na vida dela. E ela sempre foi grata após acontecer, né? Após a situação ocorrer, quando ela chamava ou quando ela pedia. E a gente, quem acompanha a gente no canal, sabe que a gente costuma dizer que a gratidão ela é diária, né? Existem coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente nem sabe que é Deus agindo, inclusive coisas que não acontecem, tá bom? Você passou um dia e não infartou, não sofreu um acidente, ou não passou por uma situação qualquer mais grave, poxa, isso é motivo para agradecer, com certeza, porque as coisas estão aí, né? Estão aí no dia a dia. E a gente fez uma live com os pastores Andressa e pastor Marcelo, da Igreja Angeli Belém, e nós falamos muito a respeito disso, tá lá no nosso ao vivo, tá bom? Então, muito legal ela falar aqui, né? Que é grata a Deus por essas coisas. Isso aqui é uma informação importante. Então, o marido dela, em outubro de 2021, sofreu um infarto, ou seja, se tornou o que a gente chama de paciente de muito alto risco, tá? Dentro da cardiologia, a gente classifica o risco dos pacientes. Existe paciente de muito baixo risco, paciente de baixo risco, paciente de risco intermediário, paciente de alto risco e o paciente de muito alto risco. Paciente de muito alto risco é aquele paciente que já sofreu um evento, já infartou, já teve uma angina instável ou um acidente vascular cerebral. E esse paciente, as metas terapêuticas para ele são mais agressivas, a gente tem metas muito mais arrojadas. Por exemplo, o colesterol, a gente busca que ele esteja mais baixo. Eu vou gravar em breve um vídeo sobre esse livro aqui, que eu li, tá bem? Que fala sobre o colesterol não ser o grande vilão, tá? Mas a gente tem vários estudos, inclusive estudos recentes, mostrando que tratar o LDL, tratar de forma agressiva, reduz realmente placa coronariana, reduz inflamação das artérias, levando à redução de eventos cardiovasculares. Então,
infelizmente, a internet aí está muito cheia de informações desconexas com a realidade, o que acaba aumentando o risco dos nossos pacientes, tá bom? Então, essa informação aqui ela é de extrema importância, vocês vão já entender por quê. Tá. Aqui é o primeiro ponto. Bem, nós estamos diante de um paciente que já infartou há cerca de um ano, né, em outubro do ano 2021, cerca de um ano, não, 2 anos, de outubro de 2021, e agora em 2023, agosto de 2023, o paciente desperta, tá bom? Com dor no peito em aperto e irradiação para o braço. Olha, esse é um sinal clássico de dor típica, que a gente chama, né, a dor típica tipicamente anginosa, a tipo A. Aqui a classificação que eu estou colocando para vocês na tela. Bem, a dor precordial, a gente pode classificar ela em tipo A, B, C e D, tá bom? Tipo A é aquela dor tipicamente anginosa, onde ela demonstra realmente os critérios de uma dor de origem cardíaca. Tipo B é a dor provavelmente anginosa, ou seja, o paciente tem uma dor precordial, não preenche todos os critérios, mas é um paciente de alto risco, ou um paciente diabético, uma mulher mais idosa, que são os pacientes que têm as situações de desconforto precordial que não são tão características assim de uma dor isquêmica. Nesses pacientes a gente vai tomar um pouquinho mais de cuidado. Existe o tipo C, que são as dores provavelmente não anginosas, então pacientes mais jovens, sem fatores de risco, que tenham uma dor que sugira uma dor isquêmica, a gente vai botar com provavelmente não anginosa, mas vai investigar essa dor para saber se realmente é isso, tá bom? E existe a dor tipo D, que é aquela definitivamente não anginosa. Então você vai colocar ali o paciente de muito baixo risco, com uma dor que não tem nada a ver com uma dor precordial típica de isquemia. Qual é a dor que a gente observa que é típica de isquemia? Aquela dor em aperto, geralmente o paciente chega na urgência segurando o peito com a mão fechada, o punho cerrado, né? Pode inclinar um pouco o peito para frente, faces de dor típica, o paciente reclama, e essa dor tem irradiação, tá? Para o membro superior esquerdo, principalmente na face inferior desse membro superior esquerdo, para o dedo mindinho, e mandíbula, tá? Essa é a dor típica, tá? Típica. A gente olha, o paciente chega relatando esse quadro, a gente fala, bem, isso aí é uma dor anginosa, tem uma artéria entupindo ou entupida que está causando essa dor, tá? Eu ressalto aqui o seguinte, a outra característica que ela fala é que ele acordou com essa dor. Os infartos, pessoal, eles são muito mais comuns justamente nesse período do despertar da manhã ou durante a madrugada, tá bem? E por quê? Porque nós temos uma alteração comum no nosso organismo que é chamada de ciclo circadiano. Que é isso? O nosso corpo ele sofre alterações ao longo do dia de liberação hormonal, de controle de pressão, frequência cardíaca. E durante o período da madrugada, principalmente no período do início da manhã, esse ciclo circadiano ele tem a alteração que é o sistema nervoso parasimpático, ele fica mais ativo no início da madrugada.
que isso vai ocorrer então? Vai diminuir pressão arterial, diminuir batimento cardíaco para que a gente possa realmente repousar durante o sono. Bem, é muito frequente, então, que as dores de infarto e anginosas ocorram, a partir das 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Por que isso ocorre? Porque é no momento em que começa a ocorrer a troca do sistema nervoso parasimpático pelo simpático, sistema adrenérgico, onde começa a haver aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, para que às 6 horas da manhã a gente esteja mais esperto, 5h30, 6 horas da manhã. É por isso, por exemplo, que muita gente vai verificar sua pressão logo de manhã cedo, às 6 horas da manhã, logo que acorda, a pressão está um pouco mais alta. Porque a frequência cardíaca e a pressão arterial estarão mais altas nesse horário. Isso é normal. A gente acorda preparado para lutar, né? Preparado, o sistema adrenérgico ali nos deixa preparado para isso. Bem, então como está tendo esse aumento, essa liberação, ocorre que as artérias que estejam com problema, naquele momento, podem sim sofrer espasmo, podem sofrer trombose. Bem, olha cá, eu tenho um modelo aqui de alterações coronarianas, então, para mostrar para vocês aqui como evolui essa artéria, tá? Então, se você não tem nenhuma lesão coronariana, não tem nenhuma alteração nas suas artérias, você não vai sentir nada, vai acordar, não está sentindo nada, tudo bem, vai fazer atividade física e nenhum problema vai ocorrer. Bem, mas a partir do momento em que você começa a ingerir mais colesterol, e esse colesterol começa a gerar, então, aumento da gordura, essa gordura vai se depositando nas artérias, essa artéria que tem um fluxo menor vai gerar, então, o que a gente chama de isquemia, que é a diminuição da oxigenação na célula cardíaca. E essa diminuição na célula cardíaca, se essa placa aqui se romper, ela forma um trombo e entope a artéria. Muitas vezes, só de a pessoa acordar de manhã, ela já acorda com um desconforto precordial, uma dor, por conta dessa obstrução que está aqui, que não é total, mas que já tem uma certa obstrução. E também na atividade física, atividade sexual, a pessoa está ali sentindo e às vezes nem percebe, tá? Que aquela dor realmente é uma dor de origem isquêmica. Então você, colega médico, que esteja de plantão e de repente recebe um paciente que chega nesse horário, do início da manhã, e aí é um grande problema também, porque geralmente no início da manhã é troca de plantão, o colega não, às vezes está cansado, ou você que recebeu o paciente no início da manhã e perguntou, poxa, que horas começou a dor? Não, eu acordei assim, vim para cá logo que eu pude. Preste atenção que esse é um paciente de muito alto risco. Esse paciente, a chance dele estar infartando é muito alta. E se você deixar passar isso, você deixa realmente o que como a gente chama, você acaba comendo bola. E é a vida de alguém. Tá? É aquele paciente que geralmente você libera e o paciente morre na frente do hospital. Tá bom? Tem que tomar muito cuidado. Seriar eletro é obrigatório nesses casos, seriar enzima obrigatório. Então essa é uma dor tipo A. Inclusive, confesso para vocês que se eu estou no plantão e recebo um paciente com essas características, eu interno logo, tá? Já começo a internar, a partir do momento vou seriando enzima, vou seriando eletro, mas eu interno porque esse paciente precisa realmente ser estudado de uma forma mais eficaz. A única diferença aqui é que a gente vai ter, ou ele está tendo um quadro sem supra ou com supra, tá bom? E aí eu vou explicar mais adiante essa história do sem supra ou com supra, conforme a Bárbara for fazendo seu relato aqui. Tá? Mas nesse exato momento quero chamar a atenção para isso. E você que não é médico, mas que realmente tem parentes que são de risco um pouco mais alto, esse alerta é importante, né? Esse desconforto, às vezes não é nem dor, não acordei com um desconforto aqui,
Aí eu tomei meu remédio da pressão e melhorei. Bem, muito cuidado, porque isso aí merece uma investigação um pouco mais importante com o seu cardiologista, tá? Existe uma situação clínica que pode confundir com a dor anginosa, que é a esofagite secundária à hérnia esofágica, tá? A hérnia de esôfago e a esofagite, elas podem também doer na madrugada devido ao refluxo que acaba ocorrendo, e a dor é muito semelhante à dor do infarto, muito semelhante mesmo. Eu mesmo já tive crises assim de achar que estava infartando, cheguei a fazer exames mais aprofundados e graças a Deus não era nada, mas sempre esse diagnóstico diferencial tem que ser pensado. Vamos seguir então aqui ouvindo o que a Bárbara tem para falar. Aqui, então, como eu falei, a gente vai ter o tipo de infarto em que o eletro altera no seu segmento ST, como vocês estão observando aqui nessa imagem, que a gente chama de supradesnivelamento do segmento ST. Esse é um quadro clássico de infarto. Para que a gente possa considerar como infarto com supra de ST, essa alteração do supra tem que ocorrer em pelo menos duas derivações que sejam da mesma parede. Não esqueçam, colegas, de olhar todo o eletro, tá bem? Por quê? É muito frequente no nosso serviço, por exemplo, os colegas estão ali com o paciente com suspeita de infarto e eles mandam esse tipo de eletro aqui, por exemplo. Ó, e aí eles escrevem assim, olha, eu estou com esse paciente aqui com infra na região de V1, V2 e V3. Só que eles esquecem de olhar a parede inferior. E lá na parede inferior tem supra, tá bom? Então, supra no eletrocardiograma é emergência, a gente tem que resolver logo. Se você está num serviço que tem hemodinâmica, 90 minutos esse paciente tem que estar dentro da sala de hemodinâmica. Se você está no serviço que não tem hemodinâmica, trombólise em até 30 minutos. Você tem 30 minutos para abrir essa artéria e depois encaminhar para um local que tenha serviço de hemodinâmica. Ah, doutor, mas e aquela história dos 120 minutos, onde a gente pode transferir o paciente até 120 minutos, se caso a distância seja de menos de 120 minutos? Vamos lá. Isso aqui precisa ser muito bem esclarecido, porque muitos médicos acabam pecando aqui, tá bom? 120 minutos, pessoal, é do diagnóstico do infarto até esse paciente chegar na unidade que vai ter o serviço de hemodinâmica. E aí, como é que é a dinâmica disso aqui? Vamos lá. Você tem que fazer o eletro em até 10 minutos da chegada do paciente. Fez o eletro, olhou, tem supra. A partir do momento que você diagnosticou, você vai ligar para um serviço de transporte, né, o SAMU, no caso do nosso país, para que possa transferir esse paciente da sua unidade para outra unidade. Ou, se a sua unidade tem uma ambulância, você vai pedir para que essa ambulância faça o transporte do paciente, ou com outro médico, ou com você sendo o médico que vai transportar. Não esqueçam, antes de Não esqueçam, antes de fazer qualquer transporte de paciente, liguem para a unidade que irá receber esse paciente. A passagem do caso tem que ser de médico para médico. Não passa para o enfermeiro. Enfermeiro, liga lá para o hospital e diz que a gente está mandando o paciente, ou para o assistente social. Isso é muito comum de ouvir acontecer. Não, é o médico que liga para outro médico para passar o caso, tá bom? E tem que falar tudo o que está acontecendo com esse paciente. Isso é lei, tá, pessoal? Tá aqui, ó, a lei do Ministério da Saúde que nos obriga a fazer isso. E o responsável
por aquele doente que está ali naquela situação é o médico que no momento esteja fazendo assistência. Então, se você não tem um acesso a uma ambulância, né, uma UTI móvel, você é que vai fazer esse transporte. Você não vai delegar isso também para a enfermagem fazer sozinha, nem para o técnico de enfermagem, nem só o motorista da ambulância. Você está cometendo um crime a fazer isso, e isso é muito sério. A gente não pode mais aceitar que isso ocorra no nosso país. A gente realmente tem que se dedicar para fazer o melhor pelos nossos doentes. Bem, então eu identifiquei, liguei para a unidade que vai receber o paciente, ok, a unidade falou que tem como aceitar, que o serviço de hemodinâmica dele está funcionando, agora eu vou transportar. Vejam que tudo isso demora, tá? Não é rápido. Vocês vão ligar, vão esperar ser atendidos, vão falar com o colega que está do outro lado. Ah, não, vou ligar para o SAMU, vou esperar a ambulância. Não, mas olha, a ambulância que ia levar esse paciente agora está resgatando um acidentado. Essa é a nossa realidade, né? A gente não tem muita disponibilidade de ambulância. Então vai resgatar o acidentado. Do acidentado, depois é que vai buscar você. Só isso aí já levou mais do que 120 minutos. E ainda tem o transporte. E durante o transporte, o que pode ocorrer? Engarrafamento, um acidente no meio do caminho. Então, existem avaliações, estudos, inclusive, que eu já vi relatarem, de que, por exemplo, o INCOR de São Paulo fez uma avaliação de qual era o tempo que levava do diagnóstico de infarto de um lado do hospital até chegar do outro lado e ser levado a abrir artéria. E o tempo era maior do que 120 minutos. E olha que o paciente estava dentro do hospital, tá bem? Só estava do outro lado da rua. Então não é tão simples assim, não é tão fácil. Logo, trombólise, pessoal, quanto mais próxima do início da dor, ela realmente salva vidas, tá bem? Esse é um dos pontos mais importantes, tá? Outro ponto tá, beleza, não tem supra, mas como a gente já viu aqui, era uma dor tipo A, né, uma dor do paciente que realmente merecia ficar em observação, de um paciente que já tinha infartado, muito alto risco, e tinha algumas alterações no eletrocardiograma. Bem, se você não tem firmeza nas alterações eletrocardiográficas que você está vendo, eu não sei se é antiga ou se é nova, pessoal, interna. Tá? Se você está na dúvida, você viu que tem uma alteração eletrocardiográfica, mas você não sabe se essa alteração é nova ou antiga, interne o paciente para ser observado. Ah, mas a minha unidade é lotada. Sim, é a nossa realidade, mas a superlotação não pode ser desculpa para que a gente não faça o atendimento adequado do nosso doente, tá bem? Segunda coisa, eu não consigo identificar a alteração eletrocardiográfica. Bem, se você não está conseguindo identificar a alteração eletrocardiográfica, colega, faça cursos, tá bem? Existem centenas de cursos de eletrocardiograma espalhados na internet, cursos presenciais, cursos muito bons. Tem o nosso curso Eletrizando Módulo Básico, que a gente fala de eletro de alto risco. Temos o nosso curso Eletrizando Urgências, em que a gente fala de eletros de alto risco, que são aqueles eletros que você tem que ficar extremamente preocupado com o paciente para que você não coma bola, tá bem? Então, olha só, vou dar esse exemplo aqui, ó. Paciente que chegou na urgência com esse eletro, dor precordial típica, e como ele tinha uma dor típica, então foi seriado o seu eletro. Veja o segundo eletro como é que tá. Já tem uma alteração, e no terceiro eletro desenvolveu essa alteração, um bloqueio de ramo direito, tá? Um padrão de bloqueio de ramo direito, e uma onda, um segmento ST com uma inversão diferente. Por quê? O bloqueio de ramo direito, para quem não sabe, todo bloqueio de ramo vai gerar o segmento ST com polaridade inversa ao do QRS. Então, olha só, esse aqui, o QRS, está positivo, o segmento ST vai ser negativo. Veja aqui no bloqueio de ramo esquerdo, por exemplo, o segmento é negativo, o QRS é negativo, né, em V1 e V2, e o segmento ST, como é que está? Está positivo, está suprado. No bloqueio de ramo direito, a gente tem uma dificuldade maior de fazer o diagnóstico. Desculpa, no bloqueio de ramo esquerdo, a gente tem uma dificuldade maior de fazer o diagnóstico de infarto, por conta que já existe um supra.
Mas, mesmo assim, você deve seriar o eletro. Nós temos um caso publicado de que a gente seriou o eletro no bloqueio de ramo esquerdo e esse supra teve uma mudança, né, preenchendo os critérios de Scarbosa está aqui, e acabamos diagnosticando um infarto com supra e o paciente foi de urgência para hemodinâmica. Então, nesses casos aqui, desse eletro que eu estou mostrando para vocês, esse paciente se torna um paciente de urgência. Às vezes a troponina ela demora muito para sair, a gente vai falar de troponina daqui a pouco, mas você está seriando o eletro. Então, o primeiro eletro, pessoal, ele não tem que ser feito com 1 hora nem com 3 horas, tá? O primeiro eletro após a chegada do paciente, ele tem que ser feito após 30 minutos. Então você recebeu o paciente, fez o primeiro eletro, depois de 30 minutos você vai repetir esse eletrocardiograma. Por que isso? Porque o objetivo é pegar as alterações o mais precoce possível. Teve alteração eletrocardiográfica, você já fecha o diagnóstico, então, de que o paciente esteja em síndrome coronariana aguda. Tudo bem que não tem supra ainda, mas quando ele chega nesse terceiro estágio, apesar de não ter supra, ele é um eletro de alto risco, onde o paciente precisa ser estudado de forma invasiva, ou seja, fazer cateterismo o mais precoce possível, e o preconizado é que seja em 2 horas no máximo, tá? A maioria dos infartos sem supra, a gente vai estudar em até 72 horas. Então, os infartos sem supra, as anginas instáveis, a gente tem até 72 horas para fazer o estudo. O que isso traduz para a gente, então, no dia a dia? Isso se traduz que eu não vou ter desespero para transferir o paciente ou para colocar o paciente numa hemodinâmica, mas que o paciente precisa sim ficar em sala vermelha ou amarela, em observação, monitorizado, seriando o eletro, seriando a enzima, tendo seus sinais vitais coletados, porque a síndrome coronariana aguda, mesmo sem supra, é algo grave. E existe dentro da síndrome coronariana aguda, sem supra, a angina instável, tá? E o infarto sem supra. A diferença entre os dois é que no infarto vai ter alteração da troponina, vai ter alteração positiva da troponina, vai fazer curva. Enquanto na angina instável não vai haver o infarto, não vai haver a troponina elevada. Mas esse paciente vai fechar critérios clínicos de isquemia miocárdica. E nesses casos, eu não posso liberar o paciente, tá, pessoal? É o caso aqui do marido da Bárbara. Era um paciente com a dor tipo A, que já era de alto risco, tinha um eletrocardiograma ali com alterações fora da normalidade, que mesmo que o colega não soubesse se era agudo ou grave, precisava ficar internado sim, tá bom? Precisava sim ficar internado, precisava sim ficar em observação, e às vezes o paciente não quer, tá? Às vezes o paciente foi sem a família, só que ele fala, não, deixa eu ir para casa, já melhorei, já tô me sentindo bem, e quer voltar. Não, não, não. Esse paciente precisa ficar em observação. Ainda mais se ele tiver melhorado. Bem, por quê? Se você atendeu o paciente e fez o nitrato para ele, e ele melhorou com o nitrato, então a chance desse desconforto que ele está sentindo ser isquêmico é muito alta. E aí você vai liberar o paciente após a analgesia com nitrato e o paciente ter melhorado? Não tem condições. Vamos internar, vamos estudar esse paciente, tá bem? Porque é um paciente que não pode ser liberado, tá? O eletrocardiograma, qualquer clínico tem que saber olhar um hemograma e ver que tem anemia. Olhar uns leucócitos e ver se tem leucocitose, ou seja, sinais de infecção. Tá bom? Olhar um raio-x e perceber uma pneumonia. Da mesma forma, o eletrocardiograma tem que ser uma ferramenta que todo clínico tem que saber manusear. Todo médico tem que saber olhar o eletrocardiograma e ver que ele está alterado. E ver que área está alterada e o que risco aquilo pode representar para o paciente. Tá bom? A Bárbara
conseguiu acesso a um cardiologista através de amigos. Tá, mas e quantos outros pacientes, quantos outros familiares que não têm esse acesso? Que vão chegar depois no consultório e descobrirem, olha, ele infartou. E quando foi? Ah, foi tal dia, faz 5 dias, quando a gente foi na UPA, quando foi numa urgência e liberaram a gente, estava infartando. Então, muito cuidado com isso aí, tá, pessoal? Faríamos um exame de troponina que mede enzimas. E só para você entender, nosso corpo normalmente não tem essas enzimas, não numa quantidade alta detectável. Essas enzimas, elas só aparecem quando o nosso coração entra em sofrimento. O coração está sofrendo, ele solta essas enzimas, e aí, através do exame de sangue, você faz a medição da quantidade dessas enzimas. Cara, o corpo humano é muito perfeito. E aí ela disse que nós faríamos esse exame de troponina. E eu lembro como se fosse agora do que ela disse. Ela determinou o seguinte: se o seu resultado der 5, você vai embora pra casa. Se o seu resultado der 40, eu vou te segurar aqui mais 1h30, a gente vai repetir o exame pra ver se tá subindo ou se essa acabou sendo a sua quantidade basal devido ao último infarto. Agora, se o seu resultado der 70, eu vou te internar. Grava esse número, 70. Ela disse que internaria meu marido. E assim nós fomos lá fazer o exame de sangue, fizemos a coleta, voltamos pra sala de espera e eu cadastrei o meu celular pra receber o exame assim que ele ficasse pronto. Isso era por volta de 1h pouca da manhã. Então, meu celular apitou, o resultado chegou e quando eu abri, eu fiquei olhando para aquele resultado por 2 segundos, mas a sensação que eu tinha era que cabia um ano inteiro dentro daqueles 2 segundos. 70, ele seria internado. Vou colocar aqui no tempo pra vocês. O resultado do meu marido foi 9.000. 9.000. Nessa hora, a gente ficou em pânico. Eu olhei pro meu marido, ele olhou pra mim, e a primeira coisa que ele disse foi: eu quero ver os meninos. Eu não sei explicar, eu fui tomada por um senso de urgência e de autoridade. Eu olhei pra ele e falei: nós não vamos ter essa conversa. Nós não vamos ter. Nós vamos achar a médica. Peguei ele pelo braço e fui indo em direção à médica. Só que a médica também tinha recebido esse exame na mesma hora que eu recebi. E ela veio na nossa direção. A gente se encontrou no meio do caminho. Ela olhou pro meu marido e disse: você... Vamos lá, pessoal. Isso aqui é extremamente importante, tá bem? Troponina, tá bem? Troponina. A gente hoje tem um novo parâmetro de troponina que a gente chama de troponina ultrassensível. O diagnóstico de infarto, inclusive, hoje é feito por essa enzima, troponina ultrassensível. Tanto é que a gente já não estabelece como padrão CKMB, como era há muito tempo, e a mioglobina, que é mais antiga ainda, hoje a gente já nem solicita mais, tá bom? Então, quando é que a gente vai solicitar CKMB, por exemplo, CPK e CKMB? Quando a gente não tem uma troponina quantitativa, tá bom? Quando a troponina é só qualitativa, ou seja, quando ela é positiva ou negativa, tá? Por quê? Porque muita coisa pode alterar a troponina. Então, um paciente de insuficiência renal crônica pode ter troponina, uma insuficiência renal aguda, paciente com acidente vascular cerebral, paciente em sepse pode também ter troponina alterada. O que tem que ficar claro aqui, o paciente em questão teve infarto há 2 anos. 2 anos, foi 2021. A troponina dele não vai ficar sempre alterada porque ele teve infarto em 2021. Até mesmo porque a gente não tem dados aqui se ele desenvolveu uma insuficiência cardíaca. Se por acaso ele tem insuficiência cardíaca e a insuficiência cardíaca está descompensada, nestes casos a troponina sim pode dar alterada, tá? Mas o paciente vai ter troponina alterada porque está tendo isquemia miocárdica, porque está tendo uma injúria, tá bom? Mesmo que não seja causada por infarto. Bem, e essa história de fazer uma troponina e depois fazer outra, tá? Quando é que se encaixa então? Quando a primeira troponina que a gente fizer vier baixa, tá bem? Ela colocou aqui a média de 70, né? O tópico, o ponto de corte como 70. Bem, isso vai depender de laboratório para laboratório, de kit para kit que está sendo utilizado, porque cada empresa vai ter um ponto de corte, tá? Bem, neste ponto de corte, que está ali no kit que você está utilizando, às vezes, como eu falei, existem outras situações que podem levar a troponina. Então, eu estou aqui com o paciente numa dor tipo C, uma dor tipo B, eu não tenho certeza, fiz a primeira avaliação, a troponina deu alterada, mas eu estou na dúvida se realmente é infarto, porque a troponina não está tão alta. E o paciente tem pouco tempo de dor também, né? Não deu tempo ainda de elevar a troponina, já que a troponina ela demora um tempo a mais para subir. Tá? O que você vai fazer aqui? Você vai fazer uma nova avaliação da troponina. Por quê? Porque se ela tiver aumentado em relação à primeira, mais do que 50% da primeira avaliação, você está realmente diante de uma síndrome isquêmica aguda. Tá? Vamos lá.
Então, assim, a primeira coisa é você ver que já estava estourado. Então, como eu estava falando desde o início, o paciente realmente estava numa síndrome coronariana aguda. Pessoal, antes de seguir com o React, eu solicito, eu peço encarecidamente que vocês deixem o like de vocês aqui, compartilhem esse vídeo se vocês acharem interessante, tá bom? Porque essas informações podem ser importantes tanto para você que é médico quanto para quem não é médico, e eu estou fazendo com muito carinho. E também, se você tiver outros casos semelhantes que você queira que eu realmente reaja, pode ser inclusive situações divulgadas na mídia tanto YouTube quanto escrita, pode mandar para cá que eu vou destrinchar para vocês e explicar o que está acontecendo, o que pode provavelmente ter acontecido, tá bem? Então isso aqui é muito importante porque o paciente está infartando. Só tem um detalhe que eu quero que vocês observem agora o que ela vai falar. Infartou. CPI pra você agora. Gente, aí começou uma correria, sabe? Ele deu entrada na urgência, um monte de medicação, aquela preparação toda pra poder ir pro CTI, pra estabilizar o paciente. E eu fiquei lá com ele até que ele subiu de fato pro CTI. Isso eram 4 horas da manhã. Os médicos me deixaram ir até dentro do CTI pra eu me despedir dele. E até aquele momento eu tava bem forte. Eu olhei pra ele e falei, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Só que quando eu saí da porta do CTI, que a porta fechou, eu olhei pra médica, a médica olhou pra mim, cara, eu desabei. Eu não sei se eu desabei porque eu tava sozinha ou se porque eu tava aterrorizada. Eu tava com muito medo, porque eu olhava pra médica e perguntava assim, ele tá bem? E aí ela me respondia assim, ele tá estável. E aí eu falava, não é isso, eu quero saber se ele tá bem. E ela repetia, ele tá estável. Bom, ela me pediu pra ir pra casa, porque o meu marido ficaria internado por um tempo, e ela pediu que eu trouxesse alguns itens de casa que ele iria precisar. Eram 4:30 da manhã, eu tava sentada no carro, pensando como é que eu vou embora pra casa. E aí eu peguei o meu celular e comecei a procurar algum vídeo, porque eu não tava ali procurando só Isso eram 4 horas da manhã. O paciente que havia sentido dor ao acordar, acordou pela manhã sentindo dor. 4 horas da manhã é que ele conseguiu um diagnóstico de infarto. Olha o tempo que levou, tá? Tempo é músculo no coração. Quanto mais tempo você demora para diagnosticar e tratar o infarto, mais o músculo sofre, mais lesão o paciente fica. Então, pessoal, isso aqui não pode acontecer. A gente não pode perder tanto tempo assim, tá? A comunicação médico-paciente, a comunicação médico-acompanhante, ela é de extrema importância. Ela é tratamento também. Nós temos uma responsabilidade muito grande para tratar os nossos doentes. A gente tem duas situações muito comuns em unidades de emergência e unidades de terapia intensiva. A primeira é o paciente o acompanhante que não quer aceitar a doença que o seu pai tem, né, ou o seu familiar tem. E aí ele fica negando que esteja tão grave, por que está indo para a UTI? E apesar da gente explicar que é grave, que está numa situação grave, aquele acompanhante não entende. Isso aí é plenamente compreendível, porque é um choque, tá bom? Ninguém quer ir para UTI, ninguém quer que seu parente vá para UTI. Eu trabalhei em UTI durante muitos anos da minha vida e eu demorei muito para entender isso, tá? Demorei muito para entender que as pessoas estavam, na verdade, num momento de negação, como se fosse um início de um luto, tá bem? É um choque muito grande. Então hoje eu entendo que realmente a gente tem que falar tudo, mas com calma, e que a gente tem que tomar muito cuidado de deixar as coisas o mais claras possível. Então o paciente, ela perguntou 3, 4 vezes para a médica, né, estava lá chorando, nervosa, se ele estava bem. E a resposta da médica, ele está estável. Está estável. O que é estável? Você, colega médico, me defina estável. Põe aqui nos comentários. O que é um paciente estável? É muito comum que algum colega médico mande assim: olha, estou mandando um paciente aqui para vocês que está sem droga vasoativa, respirando confortavelmente, paciente estável, só com dor precordial. A dor precordial é um sinal de instabilidade. E aí, está estável? Identificar essa estabilidade é nosso papel como médico, como profissional da saúde, não do acompanhante. O acompanhante não sabe o que é estável. Então, explica.
acolhe. Sabe, olha, minha senhora, a situação é um infarto, o infarto é algo grave, se não fosse grave não estaria aqui conosco na UTI, mas nós realmente vamos fazer de tudo para que ele fique bem. Mas, inclusive, nesse momento, ele não está tão grave a ponto de precisar de medicamentos para manter a pressão ou de ventilação mecânica, vai ficar na UTI como um resguardo maior para cuidado dele, com uma chance, graças a Deus, maior de sair por conta do seu quadro mais estável, mais equilibrado, tá bom? Porque se você coloca dessa forma, você está tratando ali também esse ente querido, tá? Que também está sofrendo. Imagina o quanto de adrenalina não está sendo liberada nessa coitada. Quanto de sofrimento está sendo passado. A gente não precisa disso. A gente fez uma live aqui, vou deixar no card, com o Fernando Rocha, falando a respeito da comunicação e a importância do tratamento. E ele fez um testemunho, um relato pessoal, que eu nunca tinha visto ele fazer em nenhum local, muito interessante sobre como ele e sua família foram tratados numa situação de vulnerabilidade familiar. E o quão importante, né? Ele colocou assim, como as coisas mudaram, né? Mas será que realmente mudaram? Às vezes me pergunto assim, sabe? O boletim que a gente passa, inclusive na nossa instituição, a gente colocou que o boletim de óbito, quando infelizmente a gente não consegue vencer a doença e o paciente vai a óbito, a gente faz questão de que ele seja passado em conjunto. Toda a equipe esteja ali presente para falar com o familiar. A enfermeira que estava responsável, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, o psicólogo, o assistente social e o médico. E por que isso? Para que quem esteja do outro lado entenda que tem uma equipe trabalhando, não é só um médico, e que nós estávamos todos dedicados a tentar devolver aquele familiar para casa. Que o nosso objetivo era fazer com que aquele ente querido voltasse a ter o seu convívio social, ter seus momentos de felicidade, de alegria, suas festividades, mas que infelizmente nós não conseguimos, mas que realmente tudo o que podíamos fazer foi feito, tá? Então, assim, se eu pudesse dar uma dica maior aqui, é justamente essa. Eu acho que essa aqui é um dos pontos mais cruciais da nossa relação hoje, médico-paciente, e que a gente peca muito ainda, tá bom? Muito mesmo. Vamos continuar, tô quase no final aqui da minha reação. Tem mais 2 detalhes que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês. Eu tava procurando uma companhia. Foi então que eu caí no vídeo do Rodrigo Silva, pastor Rodrigo Silva, que era Jesus como você nunca viu. Eu fui embora pra casa ouvindo Jesus como eu nunca tinha ouvido antes. Esse é um primeiro ponto que eu queria bater aqui. As formas que Deus encontra para falar conosco, né? Das formas mais inusitadas, mais inesperadas, e a gente hoje vive com a palma da mão, muito fácil da gente conseguir um vídeo, de conseguir um consolo. E eu digo para vocês, busquem realmente a palavra de Deus, busquem Jesus. Não tem sofrimento que vocês encarem na vida de vocês que Jesus não tenha, assim, uma solução de conforto. Imagina, se você for comparar com qualquer outra religião, ele foi o ser que sofreu dores que nós sofremos diariamente, que foi traído, que foi perseguido, que passou fome, passou sede, sofreu angústias, que chorou por amor, né? Que chorou a morte de alguém que amava, que sofreu dores físicas, perseguido, abandonado, e mesmo assim manteve todo o seu
a sua vontade e a sua pregação e realmente fazendo o verbo se tornar carne, tá? Então, e nós médicos precisamos ter Deus e Jesus no coração para que a gente possa realmente cada vez mais sermos esse porto seguro para pacientes e acompanhantes, tá bem? E aqui vamos para o outro ponto, que é um ponto final do nosso vídeo, que eu gostaria também que vocês prestassem atenção. Cheguei em casa, eu peguei as coisas dele, porque a visita no CTI era de 10 a meio-dia, então seria bem rápido, lembrando que eu tava uma hora de BH, uma hora pra ir, uma hora pra voltar. Então eu peguei as coisas dele, tomei um banho e já voltei. Chegando lá, o médico veio conversar com a gente e ele explicou que a situação era grave, que seria necessário fazer um cateterismo pra gente saber a extensão do dano e pra ver o que poderia ser feito. A frase foi essa, pra gente ver o que pode ser feito. No meio disso, gente, eu não sei se vocês conhecem o procedimento de CTI, mas eles não dão informação, eles não contam o que tá acontecendo lá dentro, eles não te ligam. Então eu sabia que se ele fizesse o cateterismo ali naquele momento, eu só ia ter notícias no outro dia. Foi então que Deus trouxe de volta pra minha vida. Dr. Manuel, que é um anjo na minha vida. Beijo, Dr. Manuel. Eu mandei uma mensagem pra ele já tinha feito o cateterismo do meu marido no primeiro infarto, e aí eu mandei uma mensagem pra ele contando toda a situação e ele falou, tô indo pro hospital. Então eu sabia que eu teria notícias do que tava acontecendo. O horário de visita acabou e eu tive que ir embora. Beleza, eu tinha que voltar pra casa, tinha que pegar meus filhos, explicar o que tava acontecendo, conversar, respirar, tentar processar. Nesse meio tempo eu conversei com vários médicos, eu lembro, eu amolei um monte de gente mandando alerta, a galera começou a entrar em contato. E o que eles me dizeram é o seguinte, olha, o acometimento é grande, por isso deu 9 mil, pode ser que o coração dele inteiro esteja em sofrimento. Era uma situação grave, que a gente só saberia, de fato, o tamanho do dano no cateterismo. Se a troponina dá 70, 120, 9 mil, assim, o grau de extensão da isquemia, tá, realmente é grande, tá bom? É grande. Mas isso deve mais ao tempo do início da dor, ou seja, a quantidade de tempo que aquele músculo ficou sofrendo, do que a extensão, ou seja, o tamanho, a quantidade de músculo que foi atingida. Porque ele estava, como eu lembrei vocês ainda agora, era um paciente que sofreu a dor ao acordar pela manhã e 4 horas da manhã do outro dia é que ele teve o diagnóstico. Lógico, vai dar 9 mil, 10 mil de troponina, dependendo aí do kit que for utilizado para fazer esse diagnóstico. Não necessariamente o coração todo esteja sofrendo. Pessoal, se todas as artérias do coração, olha só, vamos pegar aqui o nosso modelinho de novo aqui. Então vamos lá. Eu tenho aqui o coração com as suas artérias, tá? Então, a coronária descendente anterior, aqui nessa região. Aqui eu vou ter a coronária direita. Então o coração está mais ou menos assim, tá? Com a coronária direita aqui um pouco mais baixa e a circunflexa vindo circundando o coração pela borda esquerda. Eu posso ter infarto fechando a coronária descendente anterior, posso ter um infarto fechando a coronária direita, ou posso ter um infarto fechando a artéria circunflexa. Cada uma dessas situações vai me gerar uma alteração no eletrocardiograma, tá bem? Bem, é possível então que o infarto feche todas as artérias ao mesmo tempo? Se isso acontecer, o paciente morre. Ele não chega no hospital, tá? Então, um infarto acometendo todo o coração, ele, se ocorrer, é grave, tá bem? Não vou dizer que é impossível de acontecer, mas se ocorrer, o paciente morre, o paciente não vai sobreviver. Então, pode ser que uma artéria principal, a artéria descendente anterior, estivesse fechada há muito tempo, e aquela área foi isquemiando, ou seja, foi sofrendo, ao ponto de gerar 8 mil de troponina, 9 mil de troponina. Ou uma outra coronária direita, ou a circunflexa. Por isso, o tempo, como eu falei para vocês, é extremamente importante. Quanto antes eu diagnosticar, antes eu intervenho, menor o grau de sofrimento cardíaco. Mas não é o coração todo, tá? A troponina não vê a quantidade de coração que está sendo acometido, tá bem? Isso aqui eu queria deixar muito claro para vocês aqui. Então, mensagem falando assim, estamos descendo para hemodinâmica. Hemodinâmica é a sala que se faz o cateterismo. Gente, nesse momento eu senti muito medo, porque aquele era o momento que a gente ia saber o que aconteceu. A gente ia saber a real extensão do dano. Enfim, eu ia saber o que é que dava para fazer. Eu acho que naquele momento eu fiquei tão desesperada, tão aterrorizada, eu acho que a palavra é aterrorizada.
que eu petrifiquei. Eu fiquei petrificada, eu fiquei parada, uma sensação de impotência, de meu Deus, é agora. Só de lembrar disso, já me dá uma angústia de lembrar daquela sensação. E aí lembra que eu falei, o bom filho a casa torna nessas horas? Nessa hora, exatamente dessa forma. Eu olhei pra cima e falei assim, Deus, eu tenho uma proposta pra te fazer. Se você devolver meu marido intacto, se você devolver meu marido perfeito, eu vou voltar com ele pra igreja. Mas pra gente voltar, nós dois, eu preciso que você me devolva ele perfeito. E assim, eu não tinha mais aqui, eu não tinha o que fazer. Eu só podia sentar e esperar. E é nessas horas que você recorre ao único que pode te ajudar. Eu era a filha que estava voltando pra casa e eu nem sabia. Com essas palavras eu disse pra Deus que essa era a minha proposta e que se ele cumprisse a parte dele nesse acordo, eu também cumpriria a minha. Então que agora tava com ele. E aí eu sentei pra esperar. Eu fiquei esperando e sei lá, passou uma hora e pouquinho. Foi quando chega a mensagem no meu celular do Dr. Manuel. E ele mandou assim, pode falar? Pode falar. Era ali. Era o momento que eu ia saber o que tinha acontecido. Eu respondi a mensagem, falei, claro que sim. E ele me ligou imediatamente, questão de segundos, ele me ligou. E eu tava tão aterrorizada, eu tava com tanto medo do que eu ia ouvir, que eu atendi, coloquei no ouvido e não falei nada. Eu fiquei calada, eu nem sei se eu queria ouvir, sabe? Eu não sei explicar. E aí eu coloquei no ouvido e fiquei calada. E ele falou assim, Bárbara, tá tudo bem? E aí eu disse, não sei, me fala você. Foi aí que ele falou assim, não, eu vou deixar o seu marido falar com você. E aí ele passou o telefone pro meu marido. E aí ele, doidão de anestesia, tá assim, você achou pra agora que ia se livrar de mim? Não faz dessa vez e tal, rindo. E eu fiquei sem entender o que tinha acontecido. Eu falei, deixa eu falar com o Dr. Manuel, eu precisava entender o que estava acontecendo. E aí ele passou o telefone pro Dr. Manuel e eu perguntei, falei, doutor, o que aconteceu? E ele me disse, nada, não aconteceu nada. Seu marido tá perfeito. Inclusive, o coração do meu marido estava melhor do que o último ecocardiograma que ele tinha feito há 6 meses atrás. Mas na hora que ele falou, perfeito, eu entendi tudo. Eu nem sei bem o que o médico disse depois disso, porque eu fui tomada de um sentimento, e era tão real, que eu sentia que eu podia pegar se eu quisesse. Deus tinha cumprido a parte dele no acordo. E aí agora era a minha vez. Eu desliguei o telefone, eu lembro que eu liguei para um outro médico, o Dr. Neander, que estava acompanhando junto comigo, né? E aí eu falei, ele não tem nada. E aí ele falou, mas como assim? Eu falei, ele não tem nada, o coração dele tá bem, não acharam nada. Ele falou, nossa, que bom, graças a Deus e tal. E aí ele desligou o telefone, e ele era amigo do Dr. Manuel. Então ele ligou pro Dr. Manuel, porque ele pensou que talvez o médico tinha falado pra mim que tava tudo bem, que ele sabe que eu sou muito agitada, né? Então ele não queria, tipo, tudo que ela precisa saber é que tá tudo bem. Então ele ligou pra esse médico e falou, de médico pra médico, me conta, o que foi que você achou? O que foi que aconteceu? E aí ele repetiu a mesma coisa, né? O Dr. Manuel repetiu a mesma coisa, nada, não tem nada. E o interessante é que o Dr. Neander depois me mandou uma mensagem me contando essa história, que ele tinha, tipo, não, deixa eu entender, aí realmente não tinha nada. E que a medicina ia até um ponto, e que depois era o cara lá em cima. E que Deus tinha nos concedido um milagre, gente. Interessante é que as pessoas realmente se comoveram com o relato da Bárbara e que algumas pessoas, inclusive, dizendo que voltaram a acreditar em Deus através do relato dela. Tem inclusive o médico dizendo que estava sem conexão com Deus e que Deus o resgatou, porque é isso, pessoal. Deus, ele está na nossa vida para que a gente possa realmente fazer o nosso melhor. E a gente tem que procurar fazer o nosso melhor sempre. E vocês têm que entender que vocês, como profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, a gente tem que ser uma luz divina nessa sociedade. A gente não pode simplesmente sair de casa para trabalhar, só por fazer as coisas. A gente realmente tem que ser comprometido em fazer as coisas mudarem. Nós temos essa capacidade porque nós lidamos com todo tipo de gente da sociedade. Do mais difícil, né, das pessoas mais complexas, mais graves, de bandidos, até as melhores pessoas, as pessoas mais santas, e a gente vai atendê-los sempre da mesma forma, que é oferecendo o nosso melhor. E que eles entendam que através desse atendimento, que é onde a gente oferece o nosso melhor, que é possível sim a gente ter uma sociedade melhor. E eu tenho um compromisso, eu tenho um propósito, que é reduzir a mortalidade cardiovascular, principalmente aqui na nossa região do estado do Pará. E eu conto com vocês para que a gente consiga isso. Então, curta, compartilhe esse vídeo, comente, deixe seus comentários. No dia seguinte, na hora de voltar pra visita do CTI, eu fui no caminho. Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu ria. Na verdade, eu acho que eu fiz muito das duas coisas. E quando eu entrei no CTI, que eu olhei meu marido assim de longe, que ele olhou pra mim, a gente deu um sorriso um pro outro, eu fui chegando perto dele e disse, eu prometi coisas com seu nome. E foi isso.